Bom, após essa dominação, ou ainda dentro do período, final do período otomano, começam incursões europeias. Aliás, justamente não é após, é ainda dentro do período otomano, começam a chegar as primeiras incursões europeias nas terras árabes. E a primeira dela, a chamada, para alguns autores, a chamada primeira onda colonial em terras árabes, foi dos franceses, de Napoleão. Napoleão dominou com seu exército o Egito, o Cairo, em 1798, ficaram pouco tempo, ficaram bem pouco. Napoleão chegou a fazer profissão de fé, mas não foi levado muito a sério a conversão dele ao Islã, e os otomanos realmente empenharam grandes esforços para expulsar os franceses do Cairo. Eu não tive tempo de trazer uma pintura, mas vocês podem procurar, de Jean-Luc Gérôme, falando sobre a dominação napoleônica do Egito. É uma pintura que supostamente retrata essa dominação. Essa pintura mostra a esfinge, né, e Napoleão olhando para um deserto imenso, como se o Egito esperasse Napoleão, como se fosse uma terra vazia, à espera da chegada de Napoleão. Como se o Egito estivesse esperando a civilização francesa, de braços abertos e passivamente, quase lascivamente, dentro dessa imagem. Bom, a verdade é que cronistas da época, Jabate, por exemplo, descreveram a invasão napoleônica do Egito, foi atroz, né? Foi uma guerra muito rápida, a dominação permaneceu por 3 anos, mas foi uma guerra atroz. Muita pólvora, muito sangue, muita destruição, não foi fácil. E foi também através de guerra que os otomanos enviaram um exército para ajudar a libertar essa província que era o Egito do Império Otomano. E assim expulsaram os franceses. A segunda onda colonial, a partir de 1831, com a chegada dos franceses na Argélia, um processo de dominação também que foi longo, mas depois também italianos chegam no norte da África, os ingleses no Egito. Então, regiões centrais árabes começam a ser dominadas no século XIX, não só através de incursões comerciais, incursões diplomáticas, missões religiosas, mas militarmente, ou seja, né, com exércitos, sempre com argumentos, desculpas civilizatórias, como era usado na retórica colonialista dessa época, mais uma dominação efetiva e militar nesse período dessa segunda onda também. E a terceira, chamada terceira onda colonial, que viria a partir de 1917 até 48, continuada pela existência do Estado de Israel em territórios ocupados palestinos, pode-se dizer. Aí, alguns autores ainda assinalam uma quarta onda colonial a partir de 2003, e a ocupação do Iraque, com a segunda queda de Bagdá, se quiser, lembrando que a primeira queda foi lá com os mongóis, em 1258. E, em 1211, eu acrescentaria uma resposta a isso, que é uma onda democratizante, que, para quem trabalha com a ideia também de ondas democratizantes, seria a quarta onda democratizante mundial, que em pouco tempo traz uma resposta que é a atual tendência autocratizante proto-fascista. É um esquema, como a gente sempre faz, né? Nós historiadores adoram criar esquemas para facilitar, e com muitas falhas, tá? Aqui do lado direito, eu não fui comentando todas as tendências intelectuais e ideológicas cujas formações acompanham essa história cronológica, mas eu falei só dos primeiros, harijitas, xiitas, mas outras tendências islâmicas que são correntes sunitas. Até porque levou muito tempo até que se consolidassem essas tendências, que se falasse em sunismo, a que se falasse em xiismo propriamente, seria necessário um longo processo de desenvolvimento das escolas legais islâmicas para que sunismo, xiismo fossem propriamente consolidadas com as características que tem hoje. Então, tem correntes outras que surgiram nessa época, que também, bom, não vou entrar em detalhes. Aqui do lado direito eu falei em Fatímidas, uma dinastia que foi quem criou o Cairo. Tá? Mas, enfim, gente, tudo isso são 2 semestres que a gente procura abordar, pelo menos nas suas linhas gerais, toda essa história. Sendo que, no período contemporâneo, moderno e contemporâneo, o surgimento de correntes agora
fundamentalistas. O wahhabismo, a partir de um movimento político na Península Saudita, e tendências intelectuais que alimentaram posteriormente o salafismo e formas de fundamentalismo islâmico contemporâneos. Ou seja, só para pontuar, já que eu mencionei, o fundamentalismo islâmico ou radicalismo islâmico é uma tendência bastante recente na história islâmica, mesmo que se possam encontrar correntes lá atrás na história que fossem radicais à sua maneira, à sua época. Mas o que hoje a gente chama de fundamentalismo é um fenômeno recente. Bom, então, como que a história otomana, né, como que nessa história geral árabe se chega ao período otomano e se dá um pulo, né? Pula para o século XX, que é o que muitos autores fazem. Bom, de fato, é preciso realmente ir a arquivos, a conhecer a língua turca, a ter um acesso que muitos historiadores árabes não têm e não interessa ter em relação ao Império Otomano. Mas se a gente for olhar muito rapidamente também o que era o Império Otomano, ele surgiu aí, como eu falei, em 1281, a partir de um principado na Anatólia Ocidental. Tem muitas características do Império Otomano, até que se repetem do que foi o Islã criado e desenvolvido pelos árabes. Mas não vou entrar nesses detalhes também, só dizer que, dentro do Império Otomano, dois fatos mudam a sua natureza. O primeiro, a conquista de Constantinopla, que virou Istambul, virou sua capital. E o segundo, a conquista das terras árabes, com a conquista de Meca e Medina. Ou seja, o Império Otomano passa a ser o guardião de Meca e Medina, passa a ser o representante do califado, passa a adquirir, então, uma nova, o que para ele foi muito importante. E para os árabes, né? Esse mapa mostra as fases, é um mapa antigo que mostra as fases da expansão otomana, lembrando só, então, que em terras árabes foi um período posterior, né? A primeira expansão foi ao norte. O Império Otomano, ele não engajava os árabes diretamente na administração e no controle das províncias árabes. Isso não significa que os árabes não tivessem um papel, e eu estou falando das elites árabes nas províncias, ou seja, todo o norte da África, o Levante, não significa que as elites árabes não tivessem um papel muito importante nesse império. E onde que estava esse papel? De onde tiravam seu status, a sua influência, o seu poder? Por um lado, da forma tradicional de organização local, certamente, da política chamada política dos notáveis, e da posição que os árabes sempre tiveram dentro do Império Otomano nos postos de condução dos assuntos religiosos, que, ao mesmo tempo, eram postos de influência política. Então, a hierarquia religiosa fornecia um campo de ação para os árabes no Império Otomano. A língua da teologia e do direito era o árabe. Afinal de contas, o Corão é escrito em árabe, as escolas legais, inclusive a Hanafita, que era do Império Otomano, dependia desses estudiosos que dependiam do conhecimento aprofundado da língua árabe. Abaixo dos postos mais elevados, como o de juiz ou cadi, extraído das escolas imperiais de Istambul ou das famílias tradicionais turcas, havia outros postos nas capitais de província que eram ocupados por árabes. Então, o posto de mufti, ou jurisconsulto, como significa a palavra, que vai praticamente ser um aliado um aliado dos enviados otomanos nas províncias. Ou xarifes, mas isso especificamente em relação é uma linhagem de sangue, né, os xarifes. Mas também, eu não coloquei aqui, mas os ulemás, ou seja, os chamados doutores da lei, que também vão ser muito importantes na mediação do governo otomano em terras árabes, em mediar e possibilitar não só a cobrança de impostos, né, num nível mais direto, que se poderia dizer, mas mediar realmente a execução da política otomana em terras árabes. Tudo isso até o século XIX, porque no século XIX, justamente, as coisas começam a mudar. Mas esses eram, então, geralmente homens de antigas famílias de notáveis árabes, ou ayã, todos esses postos, muftis, xarifes, ou cadi, ou ulemás, leais ao sultão, geralmente,
com uma tradição de aprendizado e liderança que remontavam ao período anterior aos otomanos. Então, há uma continuidade, realmente, de uma história árabe muito contrário ao que alguns historiadores mais antiquados tinham uma tendência a dizer. E no campo, a vida tribal, a posição dos sheikhs, continua sendo muito importante. Bom, e no século XIX, como eu disse, a situação fica mais complicada a partir do momento em que a dominação europeia, como eu falei, que ingressa em terras árabes e otomanas de diversas maneiras, começa a se tornar cada vez mais direta, cada vez mais sentida, e a resposta otomana a essa dominação, ela vai vir na forma de reformas de modernização, as chamadas reorganizações ou tanzimat, em turco. A modernização que vai ser tanto um projeto de resistência à dominação europeia, como um projeto de poder dentro do próprio império. Uma tentativa de também centralizar o poder dentro do império. Então, essa ordenação ou reorganização, ou tanzimat, que durou todo um período e contou com uma série de medidas, atingiu vários âmbitos do poder otomano, do poder estatal. Começa com o exército, a promoção de um controle central, mais centralizado, uma nova administração, a inserção de lei secular, que vai começar a agir lado a lado com a lei tradicional islâmica, uma burocracia conciliar que vai ser promovida. Cada vez mais o império, seja a partir de Istambul, seja a partir também do processo modernizador no Cairo, como Hamad Ali, começa a mandar os seus filhos para estudar na França, ou trazer instrutores franceses para dar aula no Império. Então, começa a haver uma corrosão interna e uma inserção, uma corrosão de formas tradicionais de organização política e social, e uma inserção de certos valores e mesmo medidas. Então, leis, legislações copiadas da França, ideias que vêm junto com isso de igualdade, cidadania. A cidadania começa a ser inserida como conceito dentro do império, e realmente algo que não existia até então, que é a igualdade entre cristãos, judeus, muçulmanos, ela vai ser inserida. Então, há uma reorganização que está mexendo, inclusive, com árabes dentro do Império Otomano. E trazendo desgosto, inclusive, das antigas elites acostumadas a se beneficiar da organização que estava muito bem acomodada. A inserção da propriedade privada da terra, que não existia até esse momento. Só que, junto com tudo isso, há um modelo também, que é o modelo de um progresso europeu. Então, se por um lado os árabes nessa história vão dizer, olha, nós temos um legado cultural islâmico, árabe-islâmico a preservar, também vão dizer, mas como é que ficamos em relação a uma Europa que percebemos que é industrializada, que é moderna, que é avançada e que está dominando essas terras? Então, se insere no século XIX uma discussão em torno da modernidade, modernização, e se o Islã, de repente, poderia ser a base para essa modernização, e vários vão ser os intelectuais reformistas islâmicos que vão deixar um marco nesse debate, e que, na verdade, é algo que a gente estuda no segundo semestre dessa disciplina na USP. Então, aqui entra mais um livro do Hourani que ajuda a fazer isso, que é o chamado, eu não coloquei imagem dessa vez, mas o livro que é o livro predileto dele, que se chama... agora vocês me ajudam, porque me deu um branco. Muito obrigada. Não, fala de novo. Pensamento árabe na era liberal. Quando a gente está falando muita coisa... Pensamento árabe na era liberal. E Hourani dizia que esse era o livro predileto dele, né? O livro que ele sabia que ele não estava abordando assim os maiores intelectuais, que se ele quisesse ele teria que abordar outros, mas ele queria abordar aqueles que deixariam e que ele acreditava que foram capazes de deixar um marco na sociedade árabe islâmica no final do século XIX, comecinho do XX, que é esse momento chave para entender o século XX. E ele disse mais, ele disse, se eu tivesse escrito esse livro 20 anos ou 30 anos depois, eu teria diminuído a influência europeia sobre esses intelectuais.
porque eu não conhecia os escritos que depois eu vim a conhecer e que mostram que muito do que eles diziam era originário dos seus estudos antes de entrar em contato com academias, professores, ideias, etc., europeias. Então, há um movimento intelectual acontecendo no Cairo, em Damasco, em Beirute, em todo esse eixo, em toda essa região, e, inclusive, dentro desse movimento, vão começar a surgir as sociedades secretas, de onde vai vir o chamado movimento da Narda. Ou seja, a palavra significa o despertar, o surgimento, o ressurgimento, e esse despertar árabe vai ser uma das tantas raízes do nacionalismo árabe posterior. Né? Ou seja, toda a história do século XIX vai mostrar como que os árabes chegaram a uma posição que, no começo do século XX, que vão surgir, na verdade, na Primeira Guerra Mundial, na verdade, só a partir de 1915, 1916 ou 1913, que é o primeiro congresso, o nacionalismo. E que esse nacionalismo ele vai se desenvolver, uma das suas facetas vai ser em reação a um nacionalismo turco, que também vai crescer muito a partir de 1908, a partir do Congresso da União e do Progresso, né, do CUP. Ajudando, portanto, a revisar e a atualizar o que foi uma imagem, uma construção narrativa muito nacionalista árabe da sua própria história. Ou seja, primeiro de apagar o período otomano, depois de minimizar o legado otomano, a influência otomana, ou então de simplesmente dizer que essa dominação não pode ser levada a sério porque tentaram apagar o arabismo e a cultura árabe. É verdade que no século XIX começam a haver medidas de centralização turca que vão começar a pesar sobre o desenvolvimento da língua árabe, mas só no século XIX, não antes disso. Porque antes disso, muito o papel dos árabes no Império ele vai ser tal que não vai possibilitar e não vai ter motivo para o Império Otomano ter esse tipo de posição. Então, olhar para esse século XIX, queria só finalizar dizendo que ajuda justamente isso, a entender como que os árabes tiveram um papel importante no Império Otomano, que não dá para pegar toda a história otomana e simplificar num movimento de dominação sobre os árabes, e que, sim, num momento final em que vai surgir o nacionalismo árabe, é que começa uma oposição em relação a uma forma que vai se tornar mais apertada, que vai exigir mais e que vai, portanto, criar uma maior oposição dos árabes em relação aos otomanos. Também não exagerem essas palavras, achando que há uma história de um romance, uma história de amor entre árabes e otomanos. Não se trata disso. Trata-se só de não simplificar esse período otomano a partir de um olhar nacionalista árabe, principalmente. E eu estou falando do nacionalismo agora porque é aqui que eu termino. Conversando com a Sílvia, a gente achou que seria muito pertinente eu terminar nesse momento para poder abrir para o nacionalismo com a fala da Sílvia sobre isso. Boa tarde a todos.